Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem de alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso. Os fonte de poder, só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro Olá, como vai você? Aqui é Andréa Souza e nós vamos dar continuidade às reflexões do Crescendo na Oração, baseada no livro E Ele Não Curou, de minha autoria. Como relatei no nosso encontro anterior sobre o contexto de todo o livro e a experiência nele relatada, qual a relação de escolhê-lo para usar nos nossos 40 dias Crescendo na Oração. Uma vez que a oração foi central em todo o processo que enfrentei junto com o meu esposo, quando ele adoeceu até o seu falecimento e após o seu falecimento. A oração, ela tinha um local diário, ela tinha um local de prioridade, mesmo em meio a uma rotina totalmente alterada devido a tudo que era inesperado que estávamos vivendo. Todos os dias eu separava algum momento em que eu me retirava, em que eu parava todas as coisas e que eu estava em meu quarto, sozinha, fechada. Eu utilizava muita música e ali eu ficava sem ter nenhum compromisso do que é que eu exatamente faria naquele tempo de oração. Apenas eu
ia a este encontro de oração. Eu apenas ia para me relacionar com Deus ali naquele tempo em que eu separava, em que eu chamava o meu tempo e o meu momento de oração, pois era bem isso que ia acontecendo. Eu ia para me relacionar, uma atitude, um movimento meu de me aproximar, de me separar, de me distanciar de toda a rotina, de toda a doença, de todos os compromissos, de toda a dor, naqueles momentos em que eu me retirava para aquele quarto. Me distanciar, entre aspas, porque quando eu ia para este momento de oração, tudo isso ia junto comigo. No entanto, o estar ali, ou tomar esta atitude, me fazia sentir que eu podia e que eu estava distante de tudo isso por alguns momentos. Mesmo levando tudo aquilo junto comigo em oração, eu não precisaria usar caso eu não quisesse. Então era um momento muito importante. E era nesses momentos logo que eu conseguia e priorizava que fosse pela manhã, para que todo o restante do dia, onde eu tinha toda uma rotina de hospital, de cuidados com a casa, com a gravidez enquanto ainda grávida, ou cuidados com o bebê após o nascimento dele, as obrigações da casa e tudo mais que envolvia a minha rotina ali, eu tivesse força, eu pudesse estar preparada para poder enfrentar aquele dia. Então a oração era central neste tempo em que eu vivi a experiência deste livro. Por isso, a escolha de fazermos uma reflexão sobre este livro. Vamos continuar a leitura. Vamos ler o capítulo 8, intitulado Consolada pela voz. Clama a mim e responder-te-ei. No passar dos dias tive muitas coisas burocráticas para resolver. Coisas que não poderiam ser deixadas para outra época. Deus me presenteou com amigos que me ajudaram como irmãos verdadeiros. Enfrentei dias muito difíceis. Estava cheia de questionamentos, perguntas e confusão em relação a muitas coisas, mas decidi permanecer na mesma posição que Dimas e eu assumimos no início do tratamento, olhos fitos nele. Hebreus 12, 2. Eu sabia que ninguém poderia responder nenhuma de minhas perguntas, somente meu pai. Mas havia uma dúvida. Sempre ouvi que Deus não responde algumas coisas. Eu não aceitava isso em meu coração, porque se Deus falou conosco durante todo o tratamento, por que não falaria agora comigo e me responderia? Outra coisa que me confundia era o fato de saber que Deus responde, pois em todo o processo do tratamento, todas as perguntas que eu fiz a Ele, a seu tempo e da sua forma, as respondeu. Nenhuma sequer ficou sem resposta. Decidi arriscar. Após um período de silêncio dentro de mim, comecei a perguntar para o Pai. Comecei a fazer todas as perguntas sobre o porquê Ele permitiu todas aquelas coisas que tínhamos vivido. Um dos meus primeiros questionamentos era por que Ele não permitiu Dimas e eu percebermos o que estava acontecendo, a morte física. Porque se tivéssemos percebido, talvez a gente tivesse mais coisas, dissesse mais coisa um ao outro. Talvez perguntaria a Ele se Ele gostaria de algo especial naquelas últimas horas. Por dentro me senti muito mal por querer que Deus tivesse nos permitido ver o que estava para acontecer. Provavelmente as pessoas que estavam de fora pensassem que fosse impossível não percebermos a situação real. Talvez até pensassem que nós não queríamos aceitar a situação, por isso usávamos das verdades bíblicas ou promessas da palavra para fugir da realidade. Mas quanto mais aproximava o final, mais Deus nos enchia de esperanças, de fé, de confiança e de que Ele iria intervir a qualquer momento e que o milagre iria acontecer, a cura iria se manifestar. E foi o que Ele fez, na verdade. Nada do que ouvíamos dos médicos tirava-nos a confiança e a certeza de que Deus iria vir ao nosso encontro. Mesmo com Dimas dentro do CTI, eu tinha a convicção de que ele sairia dali e iríamos continuar a vida juntos. Essa convicção era algo tão intenso e tão forte que nem mesmo com Dimas em um estado que eu e ele sabíamos que era delicado, não duvidávamos que Deus viria ao nosso encontro. E Ele veio. Mas o que verdadeiramente Deus fez com Dimas e eu naqueles últimos dias foi literalmente nos tirar toda a consciência da realidade. Não era uma decisão, opção ou oração nossa que nos trouxe esse estado. Foi algo que o próprio Deus gerou em nós.
Víamos que estávamos enfrentando um momento bem difícil e delicado, mas nada que nos levasse a enxergar um final diferente daquele que aguardávamos, o milagre. Hoje vejo que a forma que ele usou de tirar nossa consciência foi por amar demais os três, Dimas, Obed e eu, e pela nossa decisão, escolha, de permanecer naquilo que ele nos deu como palavra desde o início do tratamento. Vocês têm duas opções nessa situação. A primeira é ouvir o que todos os médicos vão dizer a vocês e vocês vão ficar angustiados, confusos, desesperados e loucos. Cada um vai dizer uma coisa e vocês vão ficar loucos. E a segunda opção é confiar em mim e me deixar fazer o que quero, olhos fitos somente em mim. Só pude saber disto e ter outros entendimentos sobre o que passamos porque resolvi perguntar e aguardar naquele que poderia me dar as respostas, meu amado Jesus. Perguntei a Deus o porquê ele nos enchia o tempo todo de esperança, de confiança, de que ele faria o milagre. Eu queria saber por que ele não nos deixou entender a situação, porque não falou conosco o que iria fazer, já que eu tinha orado e pedido que ele compartilhasse sua vontade conosco diretamente. Este era um questionamento. A minha maior interrogação era o porquê de tanta esperança, confiança e certeza que ele continuamente colocava em nossos corações, sendo que ele já tinha aquele fim estabelecido. Isso me angustiou por alguns dias até que ele me respondeu no momento em que eu estava preparada para ouvir. Eu chorava muito ao lembrar que foram tantas promessas que ele havia nos dado de que curaria fisicamente o Dimas. Deus usou várias formas para nos falar que curaria. Através de sonhos, das escrituras sagradas, ele nos dizia promessas de restauração aqui nesta terra. Através de louvores, no momentos devocionais ou ministrações muito pessoais, falando audivelmente. Isso era um desafio para mim. Deus sabia que o meu maior medo era de ser verdade o que eu ouvi toda a minha vida. Deus não responde certas coisas. Isso me condenaria a uma vida inteira de frustração e decepção com Ele. Quando eu lhe perguntei por que não nos deixou ver em que direção estávamos andando, ele me respondeu que realmente nós andamos como cordeiro em direção ao matadouro. Não percebemos porque ele não havia permitido. Deus ministrou meu coração que não percebemos a morte que se aproximava porque nós não morremos. Se não morremos, então não poderíamos perceber a aproximação daquilo que não existia para nós. Essa resposta de Deus para mim não foi uma espiritualização da morte, mas uma revelação para o meu coração que trouxe paz quanto aos meus questionamentos. Talvez muitos achariam esta resposta óbvia. Poderiam dizer que já sabem que a palavra diz que não morremos. Mas no momento em que enfrentei esta situação na pele, a morte de Dimas, o simples fato de saber a verdade da palavra não foi suficiente para me trazer respostas. Eu precisava de mais. Precisava que o próprio Deus da palavra me revelasse. Foi quando ele me trouxe revelação da verdade, que ele teve sentindo para mim, que ela teve sentido para mim. Outro fato que queria entender era porque ele nos enchia de esperança e nos aumentava continuamente a fé, enquanto caminhávamos para o caminho da morte sem percebermos. Sei que era ele quem falava conosco o tempo todo. Sei que eu não estava louca e nem mesmo queria espiritualizar as coisas para não aceitar a realidade. Eu disse a ele que sabia que era ele que falava conosco e que somente ele poderia me responder porque fez tudo daquela forma. Então ele me disse claramente: Andréia, lembre-se que vocês vivem pela fé. Por isso, quanto mais se aproximava o momento, mais a fé de vocês foi sendo aumentada. Vocês precisavam da fé, daquele tamanho, para suportar o que iriam enfrentar. Em todo momento, vocês estavam vivendo pela fé. Fé naquilo que eu sempre lhes dizia e não naquilo que a circunstância lhes mostrava. Pois o que eu lhe dizia era verdade. Todas as promessas de restauração, de cura, eram verdades. Fiz exatamente o que prometi a vocês. A minha palavra não está limitada a esta terra. Ela atinge dimensões diferentes. A grande questão é que eu não realizo as coisas somente na dimensão de vossas mentes. Os meus pensamentos são muito mais altos do que os teus. Eu sei que todos nós temos os nossos dias contados e que ninguém pode ultrapassar este limite. Não podemos ultrapassar este limite. Mas eu queria saber o porquê ele permitiu uma doença tão cruel. Doença em que seu próprio nome carrega a palavra maligno.
Por que ele consentiu que algo dessa natureza atingisse o corpo de um filho seu? Será que ele não sofria ao ver um filho seu sofrer com algo tão cruel? Bom, vamos parar nossa reflexão por aqui. No próximo encontro, eu espero encontrar você aqui para darmos continuidade à leitura e reflexão baseada no livro E Ele Não Curou. Convide seus amigos, compartilhe conosco sua experiência, colocando nos comentários desse áudio-vídeo. Eu espero encontrar você aqui amanhã para darmos continuidade. Estamos chegando à reta final dos nossos 40 dias crescendo na oração. Fiquem com Deus e até lá!